Olá, crianças! Tudo certo? Que bom, espero que esteja tudo perfeito. Estou muito contente, muitas já fizeram as atividades, me enviaram, já está fazendo um contato constante. Porém, tem gente que ainda não me enviou. Isso é sério, precisa fazer e enviar, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar na aula de matemática desta semana com o livro Vem Voar, tá? Então, nós vamos começar as primeiras atividades neste livro, Vem Voar, páginas 10 a 13, tudo bem? E, ó, eu tô super feliz, né? Muito como o personagem aí que está pulando, né? O esquilo pulando, eu também estou muito feliz. Mais feliz quando vocês voltarem aqui na sala. Aí sim. Então vamos lá, nós vamos trabalhar no capítulo 1, lá na página, começamos na página 10, tá? Eu já abri o livro, vocês também já abram o livro, como a gente sempre faz, né? Então nós vamos ver nessa unidade, nesse capítulo, sobre números, sobre geometria e sobre medidas. Hoje nós vamos começar a falar sobre números. Nós já viemos falando já 2 aulas que a professora mandou, atividade de formação do número. Então vamos continuar mais um pouquinho. Então tem lá, usos dos números, tá? A atividade 1 diz assim: Lucas estava lendo uma revista e encontrou uma reportagem sobre o Cerrado, um dos biomas brasileiros. Veja o que ele descobriu. E aí a palavra bioma, né, tem uma tarjinha em destaque, vamos ver lá no glossário o que significa. Ó, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal com condições de relevo, clima e outras condições ambientais similares. Similares quer dizer parecidas, resultando em uma diversidade de flora, né, de plantas, e fauna, que são os animais, que é bem própria, tá? Então, nós vamos ver hoje sobre o bioma Cerrado. O Brasil tem vários biomas, né? Vários conjuntos né? Que assim a gente pensa do meio ambiente, né? Que são bem característicos né? Eles se agrupam. Então, o Cerrado, mais na parte central do Brasil, nós já veremos no mapa. Mas nós temos o bioma da Mata Atlântica, que é o nosso, onde nós moramos, o bioma da Amazônia, né, no norte do Brasil, tem da Caatinga, né? Então são vários biomas. A gente vai estudar também melhor isso nas aulas de geografia, de ciências, tá? Mas por enquanto só para vocês saberem. Mas ele leu e encontrou uma reportagem, né? Mas na matemática, provavelmente, vamos ver o que diz lá. Cerrado Brasileiro. Então esse está no livro de vocês. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 1/5 do território nacional. Olha isso aqui, a fração, 1/5. Quer dizer que se o território nacional, o Brasil, fosse dividido em 5 partes iguais, uma dessas de 5, 1/5, ela é toda desse cerrado, né? A sua extensão do cerrado, né, atinge os estados do Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, um pedacinho do nosso estado também, São Paulo e o Distrito Federal. Então, vamos ver, abriga 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Olha quantas! 11.627 espécies de plantas. Mais de 220 espécies têm uso medicinal. Qual? Espécie de quê? De plantas. Então, dessas 11.627, mais de 220 espécies ela tem uso medicinal. E mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, ou para criar habitat de predadores naturais de pragas. Habitat é ambiente, né? Criar um ambiente específico que vai, né, capturar essas pragas. Ao lado, no Cerrado brasileiro são conhecidas cerca de 199 espécies de mamíferos. Mamíferos são os animais que mamam, então 199 espécies. Não é quantidade de números, né? Então, se fosse contar animais, seria muito mais, são só espécies, né? 837 espécies de aves, 1.200 espécies de peixes, 180 espécies de répteis, né, as cobras, lagartos, né, e 150 espécies de anfíbios. Anfíbios são olha, sapos, então, rãs, né, pererecas, então, olha, mais de 150 espécies de
anfíbios. Então, quantos tipos diferentes tem, né? Esse texto foi tirado, a fonte dele é o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, tá no site lá. E aí tem um mapa que a professora colocou ele aqui, né, separado, vocês vejam aqui no livro. Apesar que no livro eu acho que está com uma bem melhor a visibilidade, né? Então, nós temos nesse mapa nosso país, ó, o Brasil, tá vendo aqui? E essa parte em laranja aqui dentro é o bioma onde tem o bioma cerrado, né? Os estados onde existem esse tipo de, essa característica aqui, né, do meio ambiente que caracteriza o cerrado. Ele já pega um pedacinho do estado do Paraná, né, não muito grande, né, estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Ceará, olha quantos, Minas Gerais, olha quantos, né, conforme estava lá. Esse é esse mapa, o título dele é Cerrado Brasileiro, todo mapa tem um título, né, Cerrado Brasileiro, a Rosa dos Ventos, né, olha aqui é norte, então para cá é norte, sul, leste, oeste, né. A escala, cada 1 centímetro equivale a 685 quilômetros. Então, cada 1 centímetro no mapa equivale a 685 quilômetros no tamanho real, né? Porque o mapa ele é diminuído, né? Tem que diminuir, tá? Muito bem. E a fonte, como eu falei, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se chama Mapa de Biomas e de Vegetação. Esse mapa está no livro de vocês. Bom, feito isso, agora nós vamos para as atividades. As atividades estão na página 11, tá? Então vocês têm que ir já para a página ao lado. Considere o mapa e as informações sobre o Cerrado Brasileiro da página 10 e responda as questões abaixo. Então vamos ver. A. O bioma cerrado está presente no estado em que você mora? Qual estado que nós moramos? Paraná? Está presente? O que o texto dizia? Sei que você já sabe. B. Que fração do território brasileiro é ocupada pelo bioma do Cerrado? Eu falei para vocês, lembra quando eu estava lendo que é uma fração? Então retoma no texto. Se não lembra, volta à aula, que a professora falou, tem que prestar atenção, que a prof sempre ajuda vocês. C. Quantas espécies de plantas nativas desse bioma já foram catalogadas? Quantas espécies de plantas nativas? Lembra? Estava no texto. Escreva como lemos esse número. Então, você coloca o número e depois escreve por extenso, né? D. O que o número 199 expressa em relação à diversidade de animais do Cerrado Brasileiro? Retorna ao texto e olha lá, tem um número 199. Ele se refere a quê? São 199 o quê? Espécies de quê? É só voltar para o texto para procurar, né? Todas as informações estão no texto, então tem que voltar para lá. Aí o Lucas continuou lendo, né? E ele encontrou uma outra reportagem. Então, o Lucas se interessou por outra reportagem da revista. Observe, essa reportagem também está aí no texto de vocês. Uma pessoa pode falar para a outra que, daí abre aspas, né? Que pena, a população de botos na Baía de Guanabara está diminuindo. Fecha aspas. Ou, outra fala, os casos de dengue no Brasil aumentaram. Fecha aspas. Mas, se essa pessoa for um cientista, provavelmente formulará frases um pouco diferentes. Como é que um cientista falaria? Abre aspas. Em determinado período, a população de botos passou de 340 para 38 indivíduos. Fecha aspas. Ou um cientista falaria: o número de casos de dengue no país triplicou de um ano para o outro. Fecha aspas. Cientistas gostam de números. Eles querem sempre quantificar, isto é, atribuir valor numérico às modificações que eles observam nas coisas que estudam. Os números e a matemática ajudam os cientistas a verem relações entre as coisas. E mais, uma vez que se imagine a relação matemática entre duas coisas, a observação numérica pode confirmar se essa relação está certa. E o texto continua, né? Quando tem colchetes e reticências assim nesse formato, significa que essa reportagem continua, é só um trechinho. Essa reportagem foi escrita por Beto Pimentel, a reportagem é Números para que te quero, né, da CHC, da Ciência Hoje para Crianças, que está disponível nesse site. Vocês sabem que a CHC é uma revista muito bacana, que vocês podem acessar via internet, né? Na escola nós temos impressa, mas ela é bem bacana, tem muita reportagem, muita
coisa interessante para ler lá sobre diversos assuntos, vocês iam gostar. Então aqui ele percebeu, né, o Beto Pimentel fez uma reportagem, começou a falar, né, nós só lemos um trechinho, como os cientistas gostam de números, né? Mas é que os cientistas, eles não vão falar que eles acham as coisas, né? Um cientista, ele faz estudos, faz pesquisas, e aí, para que as coisas tenham um valor, né? Eles fazem pesquisas e vão quantificando. Então, se eles estão analisando o aumento ou a diminuição de alguma coisa na natureza, eles vão olhar, né, fazer uma pesquisa durante o tempo para verificar quanto que aumentou, quanto que diminuiu, né, para ter valor científico. Então é necessário, tá? Logo abaixo tem assim: converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Essa atividade na sala nós faríamos uma conversa, uma troca. Nós não temos como isso. Então, essas atividades elas são para reflexão conjunta. Elas não precisam ser feitas no caderno. Então, eu vou conversar com vocês e vocês vão pensar em casa, né? Também um pouco, só fazer uma reflexão. O primeiro parágrafo do texto traz algumas informações sobre a população de botos e a dengue. Em qual delas é possível ter uma ideia mais precisa sobre os assuntos? Por quê? Então aqui ele diz: uma pessoa pode dizer, uma pena, a população de botos da Baía de Guanabara está diminuindo, ou os casos da dengue no Brasil aumentaram. Quando um cientista fala, ele diz assim: em determinado período a população de botos passou de 340 para 38 e o número de casos de dengue triplicou de um ano para o outro. Então, quais delas é possível ter uma ideia mais precisa sobre os assuntos? É na fala dos cientistas, né? Porque daí ele estabelece números, quanto que diminuiu, de 340 foi para tantos botos, para 38, né? Os casos triplicaram de dengue, né? Que aumentaram, triplicaram, então o número de casos que tinham, triplicar é aumentar 3 vezes, né? Nesse sentido. Então, as informações mais precisas são dos cientistas, justamente porque eles fazem pesquisas, né? B. Como os números auxiliam o trabalho dos cientistas? Vocês já tinham pensado sobre isso? Também já comentei, né? Que os cientistas precisam trabalhar com bases concretas, reais, por isso os números vão auxiliar, né? Tanto aumentou, tanto diminuiu num processo de observação, de pesquisa, né? Que é um trabalho bem sério, tá? Então essas questões não precisam fazer, a gente já conversou. Agora nós vamos para a página 12, né? Aí nós vamos trabalhar agora com a classe dos milhares. Classe dos milhares. Lembra esses dias eu falei para vocês as classes dos 1000? A classe dos 1000, tá? Milhares, a classe dos 1000. Leia a notícia abaixo e faça o que se pede, tá? Competição premiará mais de 6.000 estudantes de escolas públicas. Esse é o texto, tá? Então vamos ver que números é que aparece aqui da classe dos 1000, dos milhares. As duas são amigas, têm 12 anos. As duas, né, são provavelmente duas meninas, têm 12 anos. Estudaram matemática juntas nos fins de semana e assim que souberam do resultado, saíram para comemorar a conquista de 2 medalhas de ouro da 12ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, de 2016. Então, quem são essas duas amigas? Ana Júlia e Giovana. Elas são alunas do 7º ano de Frederico Westphalen, que é uma escola, né? 7º ano dessa escola, Frederico Westphalen. Cidade de 30, não, alunas do 7º ano de Frederico Westphalen. Aqui acho que é a cidade. Cidade de 30.000 habitantes no Rio Grande do Sul. Estão as duas meninas estão entre as 6.502 alunos premiados na mais abrangente edição da competição desde que foi lançada em 2005. Continua aqui, né? Eles tiraram um trecho. A partir de 2017, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, né? Competição aberta a todos os estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, incluindo universitários, será integrada ao BMEP nas 2 primeiras fases da competição. E a fonte aqui é o Ministério da Educação, né? Então, quando que vem, quando vocês estiverem no colégio estadual, vocês vão poder participar da Olimpíada Brasileira de Matemática, tá? Então, aqui esse texto está falando de 2 alunas, né? Que participaram, foram classificadas. Essas meninas
ficaram, foi a 12ª edição, as meninas têm 12 anos, o ano que elas participaram foi 2016, elas são alunas do 7º ano, elas moram em Frederico Westphalen, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Essa cidade aí tem 30.000 habitantes, foram 6.502 alunos premiados nessa edição de 2016, a UBMEP começou a ser lançada, né, no ano de 2005, a partir de 2017, a Olimpíada Brasileira de Matemática vai ser integrada ao BMEP, né? Então, veja, tem vários números presentes nesse texto, né? Então, vamos ver aqui o que tem que fazer. Contorne os números que aparecem no texto acima. Então, a lápis, gente, sempre a resposta a lápis. Então, vocês vão retornar o texto e vão contornar, observe desde o título, tá? Vocês vão contornar todas as vezes que vocês encontrarem números, tá? Ok? B. Quantos alunos foram premiados na 12ª edição da UBMEP? Retorna ao texto. Opa, a professora voltou demais. Quantos alunos foram premiados? 6.502. O professor voltou para ajudar. Quantos habitantes tem a cidade onde Ana Júlia e Giovana moram? Também já falei isso várias vezes. O número 30.000 pertence à classe dos milhares. Registre esse número no quadro de ordens abaixo. Então, olha, o número 30.000. Como é que nós vamos colocar nessa classe, no nosso quadro valor-lugar? Lembra, nós temos a classe das unidades simples, elas têm unidades, dezenas e centenas. Aqui nós temos a classe dos milhares. Então, nós temos a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. O número 30.000 vai aonde? São 3 dezenas de milhar, né? E o restante nós vamos colocar 0. Então, esse é o número 30.000, tá? Esse a professora já ajudou vocês para vocês arrumarem, tá? A letra E, ainda estamos na página 12. Quais números dos que você contornou no item A pertencem à classe dos milhares? Lembra que no item A você era para voltar para o texto e circular todos os números que você via. Aqui você vai voltar lá nos números que você circulou e só vai retirar aqueles que pertencem à classe dos milhares, aqueles que entraram na casa dos 1.000, né? Escreva esses números do menor para o maior, usando apenas algarismos. Veja, então primeiro você vai encontrar os números, depois você vai escrever eles em ordem crescente, do menor para o maior. Não são muitos números, tá? Que vocês vão ter lá no texto, tá? Que são na casa dos milhares, né? Que são números que passam já dos 1.000, tá bom? Agora a F. Na sua opinião, por que o título da notícia traz o número de premiados de forma arredondada? Conte aos colegas e ao professor. Então essa aqui na sua opinião, por que você acha que ele começa assim? Competição premiará mais de 6.000 estudantes. Por que ele não escreveu o que foram 6.502? Por que eles arredondam no título, né? É para facilitar, né? Tem essa intenção de facilitar, não vai ficar... Pessoal, a competição premiará 6.502, fica muito demorado. Então, mais de 6.000 cria esse impacto, tá bom? Agora sim, página 13. Então, vamos lá. O sistema de numeração que usamos atualmente é o decimal, né? Nosso sistema de numeração, ele é organizado de 10 e 10, né? Sendo 10, 20, né? Nele, cada classe é formada por 3 ordens. Observe o exemplo abaixo. Então, nós já vimos lá no quadro valor-lugar, ó. A classe das unidades simples, unidade, dezenas e centenas. Aqui nós temos a classe das unidades de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, esse número é 152.101, né? Lemos esse número assim, ó, 152.101. Agora, essa é só uma explicação. Você vai pegar uma folha de papel, né? Pode pegar uma folha do caderno dos outros anos que sobraram. Não vamos pegar a folha do caderno desse ano, né? Dos outros anos sempre sobram folhas, né? Em branco. Então, você pega uma folha, uma tesoura, né, aqui de pontas arredondadas, você vai fazer cartões, 6 cartões, não precisa ser muito grande. Depois escreva nesses cartões os números indicados. Então, tu vai fazer um cartão com o número 4, outro número 5, 6, 7, 8 e 1. Fez os cartões, coloca sobre a mesa. Bom, agora
Você vai, com todos esses números juntos, você vai formar os números solicitados usando todos os cartões. Registro abaixo. Primeiro você vai falar qual o maior número possível, tá? Com todos esses cartões, qual é o maior número que é possível formar? Quando eu quero formar o maior número, eu vou começar colocando o maior algarismo, não esquece isso, né? Depois, aqui, o menor número que é possível formar usando todos esses cartões. Se eu quero formar o menor número, eu começo do menor algarismo, né? Lembram disso. Então, vamos ver se vocês vão acertar. O maior número e o menor número que é possível formar usando todos esses números aqui juntos, tá? Tá bom? Aqui tem um desafio, ó. Um número entre 410 mil e 420 mil com o algarismo 8 na ordem das unidades de milhar. Então, você vai colocar o 8 aqui, ó. Só que tem que ser um número entre 410 mil e 420 mil. Você tem uma quantidade bem grande de números que você pode formar, né? Porque o 8 tem que vir aqui. Então, na verdade, vai ser 418 mil e o que você quiser depois, tá? Porque tem que vir o 8 aqui. Não pode passar não pode ser 428 mil, porque ele é entre 410 e 420 mil. Então, 418 mil e aqui você pode mudar o número que você quiser, tá? Tem uma quantidade bem grande. Ó, já estou dando até a resposta. Registre os números que você formou no item A no quadro de ordens abaixo. Qual que é o item A? É aquele que você tinha que formar o maior número possível e o menor número possível. Lembra com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 1? Então, aqueles números você formou, você vai colocá-los aqui no quadro valor lugar. Unidade nas unidades, dezenas, centenas, certinho, tá? E aí, abaixo, você tem que escrever como lê. Você tem umas linhas abaixo que a professora não colocou e ainda você vai escrever esses números como a gente lê, por extenso, bom? Não são atividades difíceis, crianças, são bem fáceis de formação do número. Exige de vocês atenção, tá? E sempre lembrem, qualquer dúvida que estão fazendo, entre em contato que a professora ajuda vocês, tudo bem? Aê! Agora sim, né? Terminou a aula, hora de brincar, hora da festa, não é isso? Então, bye bye, crianças. Ó, fiquem bem. Beijos. Qualquer dúvida, entre em contato que a professora está aguardando e ajuda vocês. E pronto, as atividades envia para eu corrigir, tudo bem? Boa aula para vocês.